Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Fernando Meyer, que é médico urologista. O Dr. Fernando é professor titular da disciplina de urologia da PUC do Paraná, chefe do serviço de urologia do Hospital Universitário do Cajuru, da PUC do Paraná. E a ideia com você, Fernando, é discutir a respeito da hiperplasia prostática benigna. Ótimo. Então vamos lá, João. Obrigado aí pelo convite, né? E a ideia, a gente comentar aqui sobre a HPB, né? A famosa HPB, que é a hiperplasia prostática benigna. Ela é uma doença extremamente prevalente nos homens, né? A próstata, ela é uma glândula aí que está localizada abaixo da bexiga, e ela tem um crescimento que acontece intraútero. Depois, quando o homem nasce, ela para de crescer e aí ela volta a crescer a partir dos 30, 40 anos. E esse crescimento da próstata, quando ele ocorre de maneira benigna, né, que nós chamamos então de hiperplasia prostática benigna, ou HPB, ele pode ocasionar uma obstrução do canal urinário, da uretra. Isso traz sintomas urinários aos homens, né? Nós normalmente dividimos esses sintomas urinários em três grupos, né? Então, nós dividimos sintomas de armazenamento, sintomas de esvaziamento e sintomas pós-miccionais, né? Então, sintomas de armazenamento é quando a bexiga, então, está enchendo, e aí o paciente tem alguns sintomas, como, por exemplo, dor a urinar, ele tem um aumento da frequência urinária, que pode ocorrer tanto de dia quanto de noite, que nós chamamos de noctúria. Ele pode ter uma urgência miccional, então uma vontade imperiosa de ter que urinar. E aí depois vem sintomas de esvaziamento, então quando a bexiga está naquela fase de esvaziar. E aí nós temos a dificuldade para urinar, o jato urinário mais fraco, o paciente que sente que não esvaziou completamente, um paciente que tem aquele gotejamento terminal. E, por último, os sintomas pós-miccionais, né? Então, aqueles pacientes que o principal sintoma pós-miccional é aquele paciente que ele já terminou de urinar e aí ele tem um gotejamento depois do término da micção. Então, esses são o que nós chamamos de LUTS, né? Que é uma sigla em inglês, que é Lower Urinary Tract Symptoms, são sintomas do trato urinário inferior, que englobam todas essas categorias, né? Claro que alguns homens podem ter mais de uma, mais de outra, mas são esses sintomas que se tornam incômodos e que aí começam a dar, então, a sintomatologia da HPB. Legal. Agora, a próstata ela começa a crescer a partir dos 30 anos, como você disse, mas no começo isso não vai trazer nenhum sintoma, né? Chega um momento que ela começa a gerar a dificuldade no fluxo e isso vai gerar os sintomas que você referiu. Uhum. Existe um tamanho que você pode falar, olha, a partir daqui é que começa a dar problema, ou isso depende de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa pode ter uma próstata maior sem sintomas, outra vai ter sintomas mais precoces. É, isso mesmo. O tamanho nem sempre ele é proporcional aos sintomas, né? Por quê? Porque isso vai depender do tipo de crescimento que essa próstata vai ter. Então, tem alguns pacientes que a próstata cresce bastante, mas ela cresce para fora da uretra. Então, uma próstata normal, ela tem em torno de 30 gramas. Então, às vezes, tem pacientes com próstata de 50, 60, até 80 gramas, mas ela cresceu de maneira centrífuga, né? Ela cresce para fora da próstata e ela não acaba não obstruindo o canal. E muitas vezes um paciente com uma próstata um pouco menor, de 30, 40 gramas, cresceu pouco, mas ela cresceu comprimindo o canal. E aí esse paciente pode ter sintoma. Até porque os sintomas, eles ocorrem por dois mecanismos de ação. Então, por um aumento mecânico, que é esse que eu falei, e também por uma questão funcional, porque dentro da próstata existe uma musculatura lisa que contrai e acaba comprimindo a uretra, né? Então, por isso que muitas vezes tem pacientes com próstatas bem grandes que não têm sintomas e outros pacientes com próstatas pequenas que são bastante sintomáticos. Então, nem sempre o tamanho ele é proporcional ao quadro clínico. Ótimo. E pensando no diagnóstico, qual que é a rotina num paciente que tem sintomas aí característicos? Então, normalmente os pacientes nos procuram exatamente por a ocorrência desses sintomas, né? Os pacientes têm que ficar observando esses sintomas, porque como eles ocorrem de maneira gradativa, lenta, né? Não é uma mudança muito abrupta, muito aguda.
Então, é um paciente que ele tem um jato forte, daí com o passar do tempo, esse jato vai ficando um pouco mais fraco, ele não levantava à noite, ele começa a levantar uma, duas vezes, então são sintomas que ocorrem de maneira gradativa. Muitas vezes até a própria parceira, a esposa, chama atenção, fala, ó, tá me acordando à noite para ir ao banheiro, tá sujando o vaso, né, porque tá urinando fora, tá pingando. Então, nota que ele está demorando para começar a urinar, ou que ele demora muito para fazer toda a micção. Então, os sintomas normalmente é que encaminham o paciente ao urologista. Mas o ideal, de maneira geral, que o diagnóstico ele siga mais ou menos a mesma regra que a gente segue para o rastreamento do câncer de próstata, né? Então, assim, todo homem a partir dos 40 anos ele já deve procurar o urologista para já começar a fazer uma avaliação urológica, já vai fazer o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue que vai nos ajudar no diagnóstico do câncer de próstata. E normalmente nós já fazemos um ultrassom, né? Então esse ultrassom vai nos dar uma ideia de tamanho prostático também. O toque a gente normalmente começa em todos os homens a partir de 45 anos. Naqueles que têm fatores de risco para câncer de próstata a partir dos 40 anos. Quais são os fatores de risco hoje, né? Então histórico familiar, principalmente pai e irmão, e pacientes da raça negra. Então, esses são os pacientes que são fatores de risco para câncer de próstata. A gente começa a fazer o toque de maneira mais precoce. E aí o diagnóstico é feito, então, toque PSA é para afastar o câncer de próstata. No toque, nós já temos uma ideia se existe uma hiperplasia, HPV ou não. E aí a ecografia vai nos dar uma ideia desse tamanho também da próstata, né? Muitas vezes nós fazemos um exame chamado fluxometria. É um exame simples, o paciente vai urinar em um frasco, tem um sensor lá, vai anotar esse fluxo para a gente ver também se esse fluxo está mais baixo. Então, são esses exames normalmente que a gente faz, além de alguns exames normais, simples, né, de sangue e de urina, creatinina para ver função renal e o parcial de urina para ver se tem alguma alteração. Ótimo. Considerando individualmente cada um desses exames. Então, primeiro, em relação ao toque retal, é um exame que a gente sabe que existe bastante, vou dizer, existe muita coisa por trás dele, muita gente não se sente confortável em realizar esse tipo de exame. Todo homem precisa fazer o toque retal ou existe alguma forma de você monitorar com os outros sinais para a pesquisa da hiperplasia ou do câncer? Hoje a questão do toque ele é muito individualizada, né? Então não existe mais aquela regra geral que todo homem tem que fazer o toque todo ano. Eu no consultório, eu coloco assim, se é um paciente de primeira vez, primeira consulta, eu estou conhecendo esse paciente, eu faço questão de fazer o toque, porque isso vai me dar um parâmetro para exames futuros, né? A questão de se fazer todo ano ou não, aí isso é individualizado. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que eu faço o toque, é um toque normal, é o paciente que tem um PSA também normal, baixo, né, bem normal para a idade, e ele não tem fatores de risco, não tem histórico familiar, não tem raça negra, não tem mutações genéticas ali que levem ele a ser um candidato a ter câncer de próstata, eu posso fazer o toque nesse paciente a cada 2, 3, existem alguns protocolos até a cada 5 anos, né? Desde que ele venha todo ano e faça o PSA e acompanhe, né? Então, essa é uma questão individualizada. Se é um paciente que tem fator de risco, ó, meu pai teve câncer de próstata, principalmente antes dos 65 anos, ou meu irmão teve, né? E quanto mais parentes próximos, né? Tenho 2 irmãos, mais o pai com câncer de próstata. Esse é o paciente que eu faço questão de fazer o toque todo ano, independente do PSA, né? Porque ele tem um risco maior. Então, hoje a gente individualiza muito essa questão do toque para cada paciente, dependendo desses fatores, de valor de PSA, tudo isso. Ótimo, porque os outros exames ajudam, mas não substituem, né? Exatamente. Em relação ao PSA, existe uma discussão grande em relação ao PSA, porque o PSA baixo não exclui um câncer e o PSA alto também não confirma um câncer. De que forma que ele ajuda no diagnóstico? Então, essa é uma pergunta bem importante, né? Porque muitas vezes a gente vê assim, meu PSA é normal, não preciso fazer o toque. Então, a gente sabe que pacientes com câncer de próstata, em torno de 30% deles têm um PSA normal, né? Então, é bem importante que a gente, mesmo tendo um PSA normal,
a gente faça o toque, principalmente nesses fatores de risco que eu falei. O PSA, ele tem vários parâmetros para nós analisarmos. Então, o valor do PSA, né, a gente sabe que quanto maior a idade do paciente, maior é o PSA. A gente sabe que quanto maior o tamanho da próstata, maior é o PSA. Existem alguns refinamentos do PSA que a gente chama, então, por exemplo, a relação PSA livre, PSA total. Então, quando nós temos um paciente, principalmente com PSA acima de 4, a gente pede o PSA livre e a gente vai dividir esse PSA livre pelo PSA total. Se essa relação for menor que 15%, principalmente menor do que 10%, esse é um paciente que tem um risco maior de ter câncer de próstata e aí nós fazemos uma ressonância. Um outro refinamento que tem do PSA é a densidade do PSA, né? Que a densidade é o valor do PSA dividido pelo peso do PSA, medido por um exame de imagem, principalmente ecografia. E aqui é o contrário, se essa densidade for maior que 15%, tem um risco maior de câncer de próstata, e aí também se faz a ressonância. Um outro refinamento do PSA é a velocidade do PSA, quanto esse PSA aumenta em um ano, né? Então, a gente espera que ele aumente em torno de 20% entre um ano e o outro, ou no máximo em torno de 0,75 nanogramas por decilitro de um ano para o outro. Então, claro, é diferente se eu tenho lá um paciente de 70 anos com PSA de 3 e um paciente de 50 anos com PSA de 3. Então, claro, um paciente muito mais jovem e me preocupa muito mais esse PSA de 3 do que no paciente de 70 anos. Se eu tenho um paciente com uma próstata de 90, 100 gramas, ou seja, ela está 3 vezes o tamanho, eu vou esperar que tenha um PSA maior, né? Então, claro, às vezes vem um PSA de 4, 5, que você investiga e não acha nada de câncer porque ele está aumentado pela hiperplasia. Agora, um paciente que tem uma próstata pequena, 30 gramas, e tem um PSA alto, isso também me preocupa. Então, esses refinamentos do PSA, essas fórmulas que a gente usa, eles nos servem para indicar ou não a necessidade de uma ressonância. E daí a ressonância é que vai nos dizer se esse paciente tem uma indicação para fazer a biópsia de próstata, né? Porque a ressonância é multiparamétrica, ela avalia múltiplos parâmetros da próstata, e o radiologista vai nos dar uma graduação, que se chama PIRADS, que varia de 1 a 5. 1 e 2 são normalmente benignos, né? Alterações inflamatórias benignas, e do 3 para cima já existe uma possibilidade maior de câncer de próstata e a necessidade de nós, então, daí indicarmos a biópsia de próstata. Ótimo. Então a biópsia é indicada a partir do exame da ressonância. Como é que é feita a biópsia? A biópsia ela pode ser feita de duas maneiras, né? Por via transretal ou por via transperineal. As duas hoje, o ideal é que se faça com uma sedação, né? Porque é um exame desconfortável, doloroso. A tendência hoje mundial é se fazer mais a via transperineal, porque a via transretal a gente acaba perfurando, né, o aparelho do reto para pegar os fragmentos da próstata, e aí tem um risco de infecção maior. Então, tem alguns pacientes que podem até fazer sepsis, né? Por isso que nós fazemos o antibiótico antes e durante e depois da biópsia. Com a técnica transperineal, se faz uma punção pelo períneo, então evita essa contaminação pelo reto, e aí o índice de infecção ele é muito menor, então tem se preferido fazer através da técnica transperineal, mas ainda, principalmente aqui no Brasil, são poucos os serviços que tem disponível. Muitas vezes se usa uma fusão de imagem, né, da ecografia com a ressonância, para poder até fazer uma biópsia dirigida de melhor acerto ali das áreas que estão comprometidas. Legal. Bom, vamos considerar aqui o diagnóstico do HPB, né, da hiperplasia prostática benigna. Então já excluímos um câncer, o diagnóstico já está mais claro. E esse paciente tem algum risco de malignização, ou seja, o HPB ele pode virar câncer? Não que ele vá virar câncer, né? Mas as duas coisas podem coexistir. Então, o paciente que tem HPB, ele tem que estar sendo monitorado periodicamente, porque ele pode ter uma evolução, pode aparecer algum nódulo, né? Na próstata, que faça o PSA elevar, ou mude o toque,
e aí a gente precisa indicar a ressonância e, dependendo da ressonância, a biópsia. Ótimo. Então, é importante que a gente mantenha o acompanhamento. Eu não acho que o paciente que tem HPB, ele nunca vai ter câncer, e o que tem câncer não vai ter HPB. Não, as duas situações, elas podem coexistir. Ótimo. Ah, já pensando agora no tratamento, né? Medidas de estilo de vida, o que, é que pode ser indicado, orientado para esse paciente com HPB, que está com aqueles sintomas urinários, mas que ainda, vamos dizer, está funcionante, não está pensando em cirurgia? Então, quando é um paciente que tem sintomas leves, né, que ainda não são incômodos assim no dia a dia, a gente pode fazer só o que a gente chama de um tratamento de uma vigilância, né, ativa, uma observação. São pacientes que não precisam ainda do tratamento medicamentoso e muito menos do tratamento cirúrgico. Então, existem algumas medidas que ajudam a melhorar esses sintomas. A gente sabe que a HPB, ela tem uma relação muito grande com síndrome metabólica, né? Então, isso envolve hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo. Então, vários fatores que, se a gente mudar, acabam melhorando. Então, o paciente que faz uma dieta saudável, que tem um controle do peso, que faz atividade física, se é um paciente hipertenso, que a grande maioria dos pacientes com HPV, pelo menos em torno de 50% tem hipertensão, se controlarem a hipertensão, a diabetes, ele já tem uma boa melhora, né, desses sintomas. A gente orienta, por exemplo, aqueles pacientes que têm muita noctúria, ou seja, que eu levanto muito à noite para urinar, que ele diminua a ingesta de líquido em torno de 3 a 4 horas antes dele ir dormir, né? Então, que ele ingira líquido pela manhã e à tarde, a partir das 6 da tarde, diminuir a ingesta de líquido, principalmente diuréticos, né? Então, café, sucos, né, bebidas alcoólicas, que sabidamente vão aumentar a diurese e vão piorar os sintomas à noite. Então, essas são medidas comportamentais e medidas de estilo de vida que podem melhorar esses sintomas. Ótimo. Passo seguinte, tratamento medicamentoso. Quais são as opções? O que, que é feito? Então, hoje nós temos basicamente algumas classes aí de medicações e a combinação entre elas, né? A mais comum são os alfa-bloqueadores, né? Os homens têm receptores alfa-adrenérgicos que ficam localizados ali no colo da bexiga, na saída da bexiga, e na uretra prostática, né? Então, aquela uretra que fica dentro da próstata. Esses receptores fazem a contração dessa musculatura lisa. Então, quando nós usamos alfa-bloqueadores, a gente vai relaxar essa musculatura e esses pacientes vão urinar melhor. Então, são medicações que relaxam a musculatura, elas não diminuem o volume da próstata, elas não diminuem o valor de PSA. Nós temos aí a doxazosina, que é bastante utilizada, e a mais comum, de última geração, a tansulosina, né? Que nós temos vários produtos aí no Brasil. E agora, recentemente, foi lançado a silodosina, que era uma medicação que tinha nos Estados Unidos já há muitos anos e foi lançada no Brasil agora, final do ano. Então, são esses 3 principais alfa-bloqueadores que a gente utiliza. São medicações que funcionam bem, funcionam rápido, tem alguns efeitos colaterais, principalmente hipotensão, a gente tem que cuidar, principalmente pacientes que já usam 1 ou 2 medicamentos para hipertensão, né? Então, eles podem causar uma hipotensão. E também causam a ejaculação retrógrada, né? Então, o paciente muitas vezes se queixa que diminuiu bastante o líquido ejaculado, ou até mesmo a ausência disso é causado pelos alfa-bloqueadores. Nós temos uma segunda classe, que são os inibidores da 5-alfa-redutase, que é uma enzima que ela transforma a testosterona em dihidrotestosterona, que é a forma ativa da testosterona. Então, esses inibidores vão inibir essa transformação e essas medicações, que principalmente hoje o que nós temos é a finasterida e de uma geração mais nova, a dutasterida. Elas podem diminuir um pouco o tamanho da próstata, uma diminuição em torno de 20%. A gente tem que cuidar para analisar o PSA, porque elas diminuem o PSA em torno de 50%, então elas podem mascarar. Mas é uma medicação que leva bastante tempo para fazer efeito, em torno de 6 meses a 1 ano, né? E tem alguns efeitos colaterais adversos, como diminuição da libido e até mesmo alteração da função erétil, né? É por isso que hoje nós temos até a possibilidade de usar essas medicações combinadas, né?
Então, o que a gente chama de terapia combinada, o uso do alfa-bloqueador com o inibidor da 5-alfa-redutase. Isso também é bastante utilizado. E aí tem algumas classes que agem na musculatura da bexiga. Então, tem alguns pacientes que têm sintomas urinários que acabam desenvolvendo ali uma bexiga hiperativa, né? Uma hiperatividade do detrusor. E aí nós temos os anticolinérgicos, né? E aí nós temos alguns exemplos aí, como a solifenacina, que é o mais comum deles. E nós temos os inibidores, os beta-3 agonistas, né? E aí o que nós temos no Brasil hoje é a mirabegrona. Então, muitas vezes também, pacientes que têm muitos sintomas, aqueles sintomas irritativos da bexiga, como a polaciúria, né? Que é o fato de urinar várias vezes durante o dia, ou a noctúria, que não se resolvem só com alfa-bloqueador, muitas vezes a gente associa um anticolinérgico ou um beta-3 agonista, que também já tem essa associação no mercado. E por último, tem os fitoterápicos, que no Brasil a gente tem muito pouco, na Europa e nos Estados Unidos se usa bastante, mas que não tem confirmação científica, né, do uso deles, de que tenha realmente um efeito. Então, eles não fazem nem parte dos guidelines, né? Então, o que nós temos hoje? Alfa-bloqueador, inibidor da 5-alfa-redutase, beta-3 agonistas, os anticolinérgicos e uma droga que tem se utilizado bastante é a tadalafila, né? A tadalafila, que é um irmão ali da sildenafila, que é o Viagra. A tadalafila é um inibidor da fosfodiesterase 5. Ela é um vasodilatador, que a gente utiliza muito para disfunção erétil, para impotência sexual, mas se descobriu que ela, em uma dose pequena de 5 miligramas, usada diariamente, ela tem um efeito também sobre a próstata, né? Então ela consegue melhorar os sintomas prostáticos. Então aqueles pacientes que têm sintomas prostáticos leves a moderados e que junto apresentam algum grau de disfunção erétil, ao invés de a gente usar uma medicação para próstata e uma para disfunção erétil, a gente usa a tadalafila diária e ela acaba melhorando as duas situações. Legal. Bom, então a escolha das medicações vai depender dos sintomas, vai depender de efeitos colaterais, eventualmente você vai manejar de acordo Exatamente. com o funcionamento do paciente. E Isso. quando esses efeitos colaterais estão intensos, não estão resolvendo mais a hiperplasia, os sintomas urinários, aí começa-se a pensar na cirurgia, né? Isso. Quando então que você indica a cirurgia e como é que ela é feita? Então, o tratamento cirúrgico, ele vai depender exatamente disso. Aquele paciente que não está respondendo bem ao tratamento medicamentoso ou ele não está tolerando bem os efeitos adversos, né? Porque às vezes se melhora o sintoma urinário, mas piora a libido, piora a ereção. Ou as indicações absolutas, né? Que nós chamamos da cirurgia, que é aquele paciente que está fazendo uma piora da função renal, o paciente que faz uma retenção urinária aguda, tem que passar uma sonda, o paciente que tem um cálculo vesical, o paciente que faz hematúria recorrente, o paciente que faz uma infecção urinária de repetição. Então, esses são pacientes que têm uma indicação absoluta de cirurgia. E a cirurgia nós temos, desde a técnica mais convencional, a famosa RTU de próstata, né, que é a ressecção transuretral, que é feita com cautério, né, uma alça que vai raspando e vai formando um túnel na próstata. Hoje, o que nós temos de mais moderno é a enucleação prostática. Então, em vez de raspar, a gente retira todo o adenoma da próstata com laser, né? Que é o famoso ROLEP. Ele é muito mais efetivo porque ele retira muito mais material, então a chance de recidiva dessa HPV é muito menor e a desobstrução é muito maior. Então, essas são técnicas endoscópicas, né? Que é o que mais a gente utiliza hoje, em torno de 99% das vezes. Pode ser feita uma cirurgia aberta, mas hoje, principalmente em hospitais que não têm condições ou essa tecnologia do laser, porque com o laser a gente consegue fazer próstatas 200, 300 gramas sem problema nenhum, né? Antes a gente tinha que fazer isso uma cirurgia aberta, retirar esse adenoma prostático. Pode-se fazer até por laparoscopia, por cirurgia robótica, mas com o laser não há mais necessidade de se fazer isso. E existe o que a gente chama de MIST, né? MIST é uma sigla inglesa para terapia minimamente invasiva da próstata, né? Então, nós hoje no Brasil, nós temos o iTind, que é uma espécie de um stent que a gente coloca dentro da próstata, ele abre, são 3 hastes que vão agir dentro da próstata, cortando ela,
fica durante uma semana, depois a gente retira e aí a próstata ela abre um pouquinho, então a gente não resseca nada da próstata. Existe um outro que é um grampeamento, chamado urolift, que a gente põe uns grampos na próstata, vai ancorando as paredes da próstata. Também não se resseca material nenhum, ele só ancora para abrir um canal para esse paciente urinar melhor. E um terceiro, que é chamado Resum, que é um vapor d'água, que também se injeta um vapor a 103 graus centígrados na próstata, e aí depois de uns 3 meses ele causa uma isquemia da próstata, a gente não retira material nenhum, mas ele faz uma isquemia e essa próstata acaba murchando um pouco. Então são técnicas minimamente invasivas porque são procedimentos que podem ser feitos de maneira ambulatorial. Alguns deles, como o Urolift, o paciente não precisa nem usar sonda no pós-operatório. São procedimentos que duram aí 10, 15 minutos. A grande vantagem deles é não causar a ejaculação retrógrada, né, que as medicações causam e que o laser e a RTU causam, né, e em torno de 80%, 90%. Então, muitos pacientes não querem ficar com essa ausência de ejaculação. Então, essas são técnicas minimamente invasivas, mas elas devem ser utilizadas em próstatas não muito grandes, no máximo até 80 gramas, e os pacientes saberem que é um resultado mais curto, né? Então, muitas vezes ele recidiva, já em 3 a 5 anos ele vai ter que fazer um procedimento novamente, diferente do Rolep ali, que o laser, que na maioria das vezes é um tratamento definitivo. Ótimo. Então, você citou aí uma série de procedimentos que vão ser. A ideia é todo paciente quer ter um procedimento que seja o mínimo invasivo possível, que tenha o mínimo de efeitos colaterais posteriores e que tenha uma durabilidade maior ou que tenha um resultado mais prolongado aí, Isso, né? isso, E obviamente exatamente. que se existem vários procedimentos, é que não existe um que consiga resolver todas essas situações. Existem, Exatamente. você vai pesar aí esses fatores todos para escolher o procedimento. Isso. Agora, dentro disso daí, a escolha se baseia mais em quê? Se baseia no perfil Ela do se fazia paciente? assim, primeiro em tamanho, né? Então, vamos supor, próstatas acima de 80 gramas, a gente nem vai oferecer esses MISTs, né? Que são técnicas minimamente invasivas como Oiting, Urolift e Resum, porque não faz nem parte do protocolo, né? Então, passou de 80 gramas, ou vai fazer a raspagem convencional, que é com cautério, ou se o paciente tiver condições, porque a maioria dos convênios aí, plano de saúde, não paga o laser, se ele tiver condições de pagar o laser, fazer com o laser, que é a técnica melhor, né? Se é uma próstata menor que 80 gramas, aí vai depender do desejo do paciente. Olha, eu quero manter ainda a minha questão de ejaculação. Então, o ideal é usar uma técnica MIST. Não, a ejaculação não me preocupa, eu prefiro fazer um procedimento que seja mais duradouro. Então, vamos fazer o Rolep. Então, são essas variáveis que a gente vai avaliar. Tamanho de próstata, desejo do paciente, né? A questão da ejaculação, é isso que a gente avalia. E o pós-operatório costuma ser trabalhoso? Não, a maioria das vezes com essas técnicas novas são pós-operatórios bem tranquilos, principalmente o Rolep, né? O paciente fica 12 a 24 horas de sonda, o risco de sangramento com o laser é muito pequeno. As outras técnicas também não têm um risco muito pequeno de sangramento, né? Essas técnicas minimamente invasivas. Algumas delas, o próprio laser, os pacientes às vezes têm muito sintoma irritativo no pós-operatório, né? Então, ardência para urinar, urgência miccional. Então, muitas vezes a gente tem que fazer algumas medicações, né, analgésicos, até os anticolinérgicos, para diminuir um pouco os sintomas. Mas são sintomas que no final de 60 a 90 dias eles se resolvem completamente na grande maioria das vezes. Ótimo. E para finalizar, existem algumas consequências que a gente tem que se preocupar de longo prazo na cirurgia, especialmente ligada à incontinência ou impotência sexual, né? Quando que a gente tem que se preocupar com isso? É um problema real para a hiperplasia? A impotência ela é muito rara, sendo ocasionada por essas técnicas para tratamento de HPB, né? Ele é muito mais comum para o tratamento do câncer de próstata, porque daí nós vamos atingir ali os nervos que vão para a próstata. Mas nas cirurgias endoscópicas, ela é muito baixo, né? Os relatos menos de 1%. Tem a questão da ejaculação, né? Com essas técnicas como a RTU ou o laser que causam essa ejaculação retrógrada. A incontinência também ela é de baixa incidência, em torno de 1 a 2%.
e na maioria das vezes ela é transitória, né? Principalmente com laser. Então, muitas vezes, como irrita muito, o paciente tem muito essa urgência e acaba dando incontinência nessas primeiras semanas, os primeiros meses, mas isso normalmente recupera. Também é raro um paciente que tem uma incontinência verdadeira e que fique persistente depois desse período, né? E, claro, como é uma cirurgia endoscópica, pode ter ali uma estenose de uretra, isso pode acontecer 6 meses, 1 ano depois, pela passagem do aparelho, acaba traumatizando a uretra, mas hoje também nós temos aparelhos mais finos, né? A gente tem que cuidar muito com a lubrificação da uretra, e isso também ocorre com menor frequência. Ótimo. Fernando, acho que deu para discutir bem o HPB. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade aqui e contar com você em outras discussões. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado mais uma vez. Legal, parei aqui. Tá. Para um pouquinho só.